A nossa sexta-feira, 20 de fevereiro, começou às 4 da manhã, organizando todas as nossas malas. Vinícius chamou o nosso Uber. Graças a Deus, logo ele chegou rapidinho para chegarmos na rodoviária. Muito antes do ônibus chegar, passamos na livraria, vimos alguns livros do C.S. Lewis, que somos apaixonados. Caminhamos, aguardamos o nosso ônibus, que chegou exatamente pontual. E ali fomos para essa jornada maravilhosa rumo a Paraty. Quando eu digo para vocês que nós estamos, vivendo um momento muito esperado, eu estava muito preocupada de não ter assim nenhum momento de sol, sabe? Eu criei um trauma gigantesco. No ano passado nós estivemos no Rio de Janeiro com alguns colegas e fez chuva todos os dias. Tem noção do que é você planejar uma viagem? Nós ficamos 3 dias, planejamos muita coisa, planejamos várias visitas ao Cristo Redentor, às praias, e você ficar assim simplesmente no apartamento, totalmente limitados. E quando nós vimos a previsão, era de chuva também, de tempestades, e graças a Deus assim as nossas orações foram ouvidas, mas também a gente percebeu que essa previsão de tempestade é uma chuvinha assim no final do dia. Então olhem só que céu. Eu vou mostrar pra vocês. Graça, né? É impossível não contemplar, é impossível a gente não ver Deus em todas as coisas. Eu fico pensando assim, como pode uma pessoa que toca as criaturas sem enxergar o Criador? Como é possível, né, que alguém possa fazer uma experiência de não ver Deus naquilo que é feito pelo próprio Deus, naquilo que Ele deixou as suas marcas, na realidade viva mesmo, na realidade viva das suas criaturas. Esse mar, eu gosto muito daquela frase de Santa Teresa dos Andes, onde ela diz que o mar em sua imensidão me faz contemplar a magnitude do Criador. Vamos dar uma volta para a gente ver mais de perto? Nos casamos em 2023 e a nossa lua de mel foi da seguinte forma. Nós estávamos com um casal de amigos, muito amigos mesmo, nossos padrinhos de casamento. E daí, assim, depois que casa, o que acontece? Você vai fazer uma viagem, né? Então a nossa viagem, ela foi cumprir uma tabela. Para onde a gente vai viajar? Então a gente tinha guardado um dinheirinho, né, do casamento, um dinheiro que a gente tinha guardado mesmo, e outro que foi da caixinha dos amigos, né, toda aquela coisa da gravata e tal. E esses nossos amigos, que são nossos padrinhos, nos levaram. Então a gente passou um tempo, 3 dias em São Roque. Mas a gente não sabia o que era ser casado, né? Então assim, foi muito até distante mesmo, a gente não conseguia ter muita intimidade. Então aí, detalhe, tava chovendo demais, meu Deus do céu. A gente tinha a companhia ali da ovelha, do cavalinho, foi gostoso, a gente guardou memórias,
mas a gente sentia no coração que alguma coisa precisava, sabe? Reviver aquilo que é o sentido matrimonial. A gente se preparou para o matrimônio por 3 anos, então foi um ano de conhecimento, caminho, depois um outro ano de namoro, outro ano de noivado, porém à distância, que isso fique muito assim, e a gente nunca revelou isso juntos assim, então é muito interessante agora nessa viagem, para vocês inspirar quem vai escutar. Então não tinha virtude no primeiro ano de matrimônio. O que aconteceu nesse primeiro ano de matrimônio? Muitas brigas, muitas discussões, muitas desavenças, porque são 2 mundos diferentes querendo não engolir um outro, mas querendo fazer a sua própria vontade, entendeu? Mas o casamento não é assim. O casamento é para você abnegar da sua vontade. Se você acha que você casou para ser feliz, como todos falam, não, você está enganado. Você é para fazer a outra pessoa feliz. A sua felicidade vem por consequência. Vai por consequência. A consequência de tanto de amor que você dá para o outro, né? Se você dá o amor 100% para o outro, a outra pessoa vai dar 100% do amor dela para você. E o início não foi assim, né? Eu queria ter as satisfações que o Vinícius se ofertasse por mim, só que eu também não me entregava, porque a gente não sabia disso. Então se entregar no sentido total, muitas exigências, então exigia demais, exigia, e ele também, por outro lado, não sabia. Então o que é isso? Absolutamente o que todos os casais vivem, né? Só que alguns já sabem lidar, por quê? Tem uma família estruturada, né? Então um casal que casa e tem, por exemplo, o exemplo dos seus pais, já sabe como o pai e a mãe viveu. E ele também sabe como o pai e a mãe viveu. O Vinícius não teve pai. Ele conviveu só com a mãe, com a avó, mulheres que o educaram. Eu com meus pais, uma relação sim estruturada, mas até certa idade da minha irmã. E ali tudo que desmoronou. Então qual tipo de base, qual tipo de exemplo matrimonial que eu vou ter? Nenhum, né? Porque a gente vê um que se deteriorou e outro que nem existiu. Então a gente precisava construir do zero o que a gente almejava, né? Exatamente. Então, aí nesse período, a gente reconstruiu aquilo que a gente estava destruindo. Por incrível que pareça, a gente estava reconstruindo aquilo que a gente destruiu. Ou seja, quando a gente estava no altar, a gente fez um monte de promessas, né? É fácil ali, né? Exato, mas aí na prática, lá no game, sozinhos é muito diferente. É claro que muitas pessoas já nos ajudaram. São os amigos distantes, mas ninguém está vivendo ali, né? Exato, é só nós mesmos para a gente se educar com o outro, ver as bolinhas um do outro, para ver se é besteira ou não é besteira, enfim. Tem coisa que você pensa justamente isso, né? É besteira o que o outro está fazendo, e não é. Não é. É o que o outro é e você tem que aceitar. Mais uma lição para você que fala às vezes. Foi interessante essa palavra que você disse. Nossa, meu marido faz tanta coisa que é besteira. Ai, a minha mulher faz tanta coisa. Às vezes não é besteira e você vai ter que conviver com isso a vida inteira. Às vezes é algo, tem muita coisa que o Vinícius, por exemplo, faz, você fala, nossa, é uma besteira, mas é uma realidade dele que ele trouxe da avó, da família. Tem coisas que ele vê em mim que são coisas que lembram a minha infância, que ele acha que pode ser uma besteira, uma manha, mas aquilo lembra a minha infância, aquilo é importante pra mim e eu nunca vou abrir mão. Viver exige de nós tantas virtudes que muitas pessoas não têm essa dimensão, e por isso tantos divórcios, tantos suicídios, pessoas que simplesmente desistem de viver, porque viver exige virtude, né? Ou seja, para concluir, né? Se você está passando por um momento difícil, ou até mesmo se não está passando por um momento difícil, ou quer dar uma renovada no seu casamento, faz assim. Planeje uma viagem com a sua esposa. Se você tem filhos, vê se dá para levar os seus filhos, ou melhor ainda, se a avó, o vô, a tia está disponível para ficar com as crianças 1 ou 2 dias e só você e a sua esposa sair para relembrar essa conexão, é muito importante. É muito importante porque os seus filhos, quando crescerem, vão embora.
E a companhia que vai estar vai ser você e a sua esposa, ou você e o seu esposo. Então é muito importante fazer esse tipo de viagens, né? A gente demorou 2 anos para a gente se programar. Por quê? Por causa de umas desavenças meio bestas, né? Meios bestas, meios assim, nada de importante. Mas estamos aqui para falar um pouco da nossa experiência. Eu espero que vocês curtem, tá bom? Sigam a página, deixem nos comentários. Em Paraty, aqui no Rio de Janeiro, um lugar muito bonito. Eu estou até surpreso porque eu estou achando que eu nem estou aqui no Brasil, estou no outro país, porque tem muitos turistas, tem muitos gringos aqui. Quando a gente estava tomando café ali, eu vi 4 alemães ali. Enfim, que Deus abençoe a cada um de vocês, que a Nossa Senhora possa acompanhar a cada um e principalmente abençoar se você está namorando ou você está casado no seu matrimônio. Sim. E tem muitas moças, né, que acompanham o apostolado que são realmente vocacionadas, são noivas, namoram, desejam uma família e assim. Eu compartilho brevemente, é claro, a gente fala muito mais, né, da questão oracional, da nossa formação. E o matrimônio, gente, é uma formação de virtudes total. Você tem que ter todas as virtudes teologais, cardeais, a gente vai aprendendo isso. E às vezes pode ter uma de vocês aqui e falar: Nath, eu já tenho 50 anos de casada, eu tenho 25 anos de casada. Nós temos 3 e passamos por realidades que muitas pessoas que a gente conhece de mais de 10 nunca passaram. A gente quase divorciou no primeiro ano. A gente quase passou por uma situação, assim, situações deploráveis nós passamos, né? Mas situação de quase romper mesmo, de cada um pro seu lado. Então, assim, a presença de um grande amigo também, que foi meu diretor espiritual, fez toda a diferença, toda a diferença. Nossa, Deus colocou um frei carmelita na nossa vida no momento certo, né? Que o coração carmelita dele, de escuta, de paciência, fez toda a diferença. Principalmente por eu ter sido irmã e ele, na experiência conventual, pôde me ajudar muito, assim, nessa administração, né, do que eu vivi no convento. Pode, olha só que interessante isso, tudo que eu vivi no convento pode ser completamente vivido na vida matrimonial. Por isso, o apostolado foi ganhando maior repercussão, de poder ajudar você a colocar o Carmelo na sua vida, porque eu fui colocando na minha. Ou seja, resumindo tudo isso, seja natural, seja flexível, seja bem tranquilo com a vida. Porque é muita teoria, entra na cabeça e caraca, eu tenho que viver tudo isso. Você não é melancólico, né? Calma, dá mais em Deus, agora estamos em tempo de quaresma, se aproveita, se aprofunda mais, tá bom? Isso, vamos andar de caiaque? Vamos andar de caiaque. Então agora a gente vai andar de barco um pouquinho. Gente, que delícia! Sobre Trindade, qual que é a nossa experiência da chuva imensa? Incrível! Não, só para vocês terem uma noção, Choveu muito. A gente chegou no restaurante agora, ali do Bar do Neguinho, que é o restaurante, né? Muito típico cheio do de assim. Bob Marley. Nossa, até fiquei na vibe. Meu Deus do céu. Mas tem uma questão seguinte, que olha esse ambiente. Se chama Praia do Meio. Praia do Meio. Praia do Meio. É Trindade, é compactado com várias praias, entendeu? Gente, tá muito top aqui, tá muito top. Quase achei que não daria certo, porque tava chovendo tanto. Daí o Vinícius falou: você vai ver, amor, quando parar a chuva, a gente vai conseguir ir lá na praia. A gente vai tomar um banho de mar. Claro que a gente não vai colocar foto.
só com a parte de cima do biquíni, né? Eu tô de short, logicamente eu não vou usar só biquíni ou só maiô, até mesmo na piscina, como vi, né, lá na pousada. Tem uma coisa que faz muito parte do nosso apostolado, que é o quê? A modéstia, né, meninas? Então já deixo pra vocês estão vendo aí o vestido que eu vim pra praia. Eu ando com ele, a gente sabe que muitas mulheres super se expõem, né? E não é interessante, é legal que você se reserve para o seu esposo ou até mesmo para você, né? Expor a nossa intimidade. Opa! Expor a nossa intimidade não é algo legal. E é muito bom quando as pessoas percebem. As pessoas olham e não falam assim, mas falam com um olhar. Nossa, que diferente, por que tá assim de vestido, né? E às vezes é até um questionamento. A gente sabe como funcionam os olhares de questionamento porque eu uso o véu na missa. E quando nós usamos o véu na missa, você sabe qual é um olhar de questionamento. Por que está assim? Se todo mundo está mostrando, por que ela está guardando? E é muito interessante quando a gente tem um motivo a mais para guardar, né? Não simplesmente a sacralidade para com o esposo, mas o nosso corpo não foi feito para ser exposto de qualquer jeito. Quando a gente toma um banho de mar, eu geralmente uso maiô ou essa parte de cima com um short. E assim nós vamos agora tomar um banho bem gostoso nessa água que está muito maravilhosa. Foi maravilhoso. O Vinícius está catando concha agora. Ele quer fazer uma coleção. Você quer fazer uma coleção, Vinícius? Foi muito bom. Agora nós vamos almoçar com essa vista aqui. E que maravilhoso a gente fazer a experiência do caiaque aqui em alto mar. Eu já tinha andado de caiaque uma vez quando a gente foi inaugurar uma missão dos Jovens Sarados. Eu tinha acho que 16 anos. E nós fomos inaugurar essa missão lá em Itanhaém. E eu andei de caiaque assim, mas sabe aquela experiência da jovem, quase criança, né? Eu era muito novinha e eu não lembrava. Só que é muito interessante a gente remar junto. E se a gente não tem um diálogo, a gente não chega no destino. Qual foi a sua experiência, Vi, do caiaque? Caramba, eu me senti um Jack Sparrow, sabe? Pratos Caribe, assim nas ilhas. Mas a questão é o seguinte, que é bem isso mesmo. E um negócio interessante que, assim, no caiaque, o homem, ele fica atrás e a mulher na frente. Mas aí você pergunta, mas por que a mulher fica na frente? É o homem que deveria ficar atrás. Mas vamos lá, no carro, assim, o motor, assim, a combustão, assim, a força vem atrás para guiar a frente, né? Se eu não me engano, é assim. Aí o que que acontece? No caiaque, o homem é ele que dá a força para guiar, é ele que dá o impulso para guiar, e a mulher dá a direção, né? Ou seja, eu tinha que confiar na minha esposa para saber aonde que eu estava indo, né? Então, a vida é assim. O homem, ele dá o impulso, ele é a base. O caiaque na parte de trás é a base. E na parte da frente é a mulher que tem uma visão mais panorâmica, né? De 360 graus. Eu acho isso muito interessante para trazer isso no matrimônio. Porque no matrimônio, a base é assim. A parte assim que é a mulher que dá a visão, mas é o homem que dá a base. A mulher não consegue dar a visão se ela não tiver uma base sólida, uma base solidificada, firme, né? Então, quando a gente estava no caiaque, foi nessa percepção que a gente teve, né, amor? Eu achei interessante. Eu não tive essa visão. Essa visão foi sua mesmo, né? Legal. Porque realmente, todas as vezes que eu dei uma direção pra ele, por exemplo, quando a gente tinha casado ali logo no comecinho, e daí eu falava, acho que isso é interessante, vamos fazer dessa forma, mas ele estava sem base, ele não tinha centralidade, porque, como nós falamos no começo, né? Estávamos nos formando, então vínhamos de famílias desestruturadas, então toda essa realidade. A base tinha que vir de onde? Primeiramente, da vida de oração.
aonde falta essa vida de oração, isso a gente está falando que de meses e meses atrás. Olha só, se passaram 2 anos para que a gente pudesse se reconstruir e hoje fazer esse nosso primeiro vlog, né? Depois de uma viagem que está sendo assim muito marcante, e poder compartilhar e edificar famílias que talvez estejam vivendo o que a gente viveu. Quem sabe isso daqui vai, né, trazer nova luz, jogar luz sobre o que vocês estão vivendo, porque essa é a nossa intenção, não é só falar aqui aleatoriamente da nossa viagem, contar, mostrar os cenários bonitos, tudo isso também, para que vocês possam contemplar toda essa maestria, como Deus, essa visão aqui que os nossos olhos contemplam, é algo, acho que nenhuma palavra descreve. Dentro da literatura não consigo encontrar um advérbio, assim, um adjetivo para toda essa criação de Deus, perfeito. E realmente, quando o Vinícius esteve sem base, ele não conseguia escutar as minhas direções. E detalhe, nem sempre eu tive direção. Quantas vezes também, né? Era essa ausência da base e da direção, e a gente vai construindo isso, a gente vai alcançando as virtudes, sabe aonde entra isso? No vento e na ausência, porque quando o desafio nos coloca dentro de uma situação que exige de nós sabedoria, quando a gente estava ali em alto mar, a gente precisava chegar na ilha, dar a volta e ir para outra ilha do mangue, o que a gente tinha que fazer? Se comunicar e descobrir a forma do barco virar, do barco construir. Então o desafio muitas vezes do vento contrário, os ventos contrários nos faziam remar com mais força. O vento contrário nos faz remar com mais vigor, porque ou você vai deixar o vento te levar para os lugares errados, ou a gente vai direcionar. Exato. Não é? Exato. E assim, só para você ter uma noção, teve um momento engraçado que a gente foi ali, lá pro mangue ali, né, pra um lado ali, e o barco logo encostou assim na costa da areia. A gente ficou totalmente desesperado, a gente não sabia o que resolver. Porém, é o homem que tem que saber resolver a situação, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei o barco, joguei, né, e pra gente voltar à direção. Muitas vezes, se você, homem, espera uma atitude da sua esposa, não espere, porque ela espera mais atitude sua do que você dela, porque Cristo morreu por nós, né? Cristo, ele se sacrificou por nós. Muitas vezes a iniciativa é da cabeça, né? Exatamente. Então é assim, a iniciativa tem que vir do homem, não da mulher. A minha esposa falou assim: vamos ficar aqui, vamos tentar remar. Não. O que eu fiz? Eu saí, eu peguei o barco e dei um impulso, e aí deu a direção certa pra gente chegar no destino. Ele jogou o caiaque de novo pro mar. Exatamente. O impulso que ele deu foi esse, ele jogou de novo pro mar, depois ele pulou em cima atrás, pra gente continuar a dar a volta em torno de 3 barcos, pra poder voltar pra encosta onde a gente tinha que voltar. E olha, foi uma aventura ficar desviando dos barcos. E detalhe que a gente tava no mangue, porque assim, aqui eu vou mostrar pra vocês, a gente vai mostrar. Aqui é um mar aberto mesmo, um mar bem calmo, aqui é a praia do Jabaquara, onde nós estamos. Aí tem toda uma parte aqui de banho, de barcos, tudo mais. Pra lá, pra direita, é um mangue, só lama. E a gente tava falando mal da lama, nossa, que nojo. E é uma água tão escura, uma água preta. Nossa, uma água assim bem escura mesmo. E a gente ficou preso bem lá, o Vinícius teve que colocar o pé naquela água. Oxe, é sobrevivência, pô. O homem ele tem esse instinto de sobrevivência, de iniciativa, de força, determinação. Se ficar, aquele água lá, ficar, não, isso aí não é pra coisa de homem, né, gente? Por favor, né? Tem que ter essa iniciativa, né? Bom, esse aqui foi a nossa experiência na parte da manhã de hoje. Coleção de virtudes no caiaque. Coleção de virtudes no caiaque. Aí fica a dica para vocês. No caiaque, é assim como que eu falei. O homem fica atrás, a mulher na frente. O homem que tem que ter a força atrás para guiar, é a mulher na frente para ter a direção. Muitas das vezes o homem ele vai falhar e a mulher tem que ser a base. E muitas das vezes também a mulher vai falhar e o homem também tem que estar na frente para ter uma direção assim do que tem que ser.
do que, sei lá, né, questões financeiras, espirituais, né, organização assim da vida. Então, ambos têm que ser unidos, uma só carne. Tá? Um esporte aqui que nos ensinou muitas coisas e com certeza vai ensinar para vocês também. Exatamente. Então, se liga. Esse foi mais uma parte do nosso vlog espiritual. Fiquem ligados, porque a gente ainda está no meio da nossa viagem, né? Meio. Tem muito para viver, ainda tem muita coisa para contar. Exato. Olhem só a vista aqui, né? Que a gente vai mostrar essa vista para eles. Agora a gente vai almoçar, tá bom? Comer um filezinho muito agradável aqui na beira do mar. E você curte, compartilhe, comenta aqui embaixo qual foi a melhor parte que vocês tiveram desse vídeo, o que vocês podem levar assim na sua vida, tá bom? Curte. Se você não segue Lilian, segue lá no Instagram, segue aqui no YouTube, que tá tudo certo. Obrigado, gente. Noite para vocês. Olha, estamos aqui no centro de Paraty, no centro histórico. Isso lembra muito na época colonial, né? Então, o que acontece? A gente veio agora para agradecer o nosso Senhor por ter nos abençoado nessa viagem linda e maravilhosa nesse lugar paradisíaco, né? Então, é assim. E você? Você só não se lembra do nosso Senhor nos problemas, só fica suplicando ele quando só tem problema? Não, a gente tem que agradecer quando a gente está com a graça divina, com a graça mesmo divina, porque sem a graça a gente não estaria aqui vivenciando isso tudo. Aí daqui a pouco a gente vai ter a missa, né, a partir das 7 horas. Então que Deus te abençoe e fica por dentro no canal Lilian AP. Agora a minha esposa, que ela está do outro lado do vídeo, ela vai complementar essa minha frase, para vocês entenderem melhor sobre essa questão de agradecer ao Senhor, não só nos momentos difíceis, mas também na graça divina. Nessa parte que o Vinícius fala sobre a gente pedir muito para Deus na dor e às vezes na glória a gente esquecer. Olha só, hoje, como ele falou, nós poderíamos ser na Praia do Pontal, São Gonçalo, Trindade. E daí a gente calculou a volta, como seria e tal. Vamos de manhã, vamos voltar 4 horas, tá? E o banho, e a missa. Então a gente adaptou toda a nossa tarde, fizemos ali, aproveitamos, fomos no caiaque, fomos em várias coisas, aproveitamos a nossa tarde, depois de um almoço super agradável, e a gente veio para a missa, a gente veio dar parte pro principal. Quantas vezes e quantas oportunidades as pessoas têm de suplicar a Deus quando você tá na pior, e daí você vai para uma viagem, você vai comemorar, você vai agradecer. Não, a missa agora vai atrapalhar. Eu vou na missa no final do dia, vai me atrapalhar. Ou no começo do dia, a gente vai perder esse momento, sei lá, a gente vai tomar café e já sair. Então olha a importância. Hoje é um domingo de missa, mas eu coloco para você esse questionamento muitas vezes na semana. Nós faríamos uma visita ao Santíssimo Sacramento? Não, vai atrapalhar meu trabalho. Meio-dia, na hora do meu almoço, por exemplo, no final do dia visitar o Santíssimo, isso vai atrapalhar. Ou, por exemplo, um terço em família, né? Isso vai atrapalhar nosso momento de descanso. Quantas vezes a gente tem essa capacidade de achar que as coisas de Deus nos atrapalham, nos tiram foco? Então, como é importante, né, nós estarmos com o nosso coração centralizado. Que Deus te abençoe. Fui!
nos despedindo. Acordei cedo, lavei o cabelo. Nunca lavo o cabelo de manhã. Geralmente eu lavo assim no finalzinho do dia, à tarde. Mas hoje acordei, precisava, né, aproveitar cada segundo. E pra mim, o mar, a presença, assim, eu gosto muito de uma frase de Santa Teresa dos Andes que ela diz que o mar, em sua imensidão, me faz sentir, me faz pensar na presença de Deus. E mesmo antes de conhecer essa frase de Santa Teresa dos Andes, para mim o mar sempre foi isso. Eu me emociono muito, sabe? Para mim não é só, opa, vamos lá, vamos curtir, vamos se banhar. Também, né? Lógico, nossa. Eu e o Vinícius, a gente aproveitou demais. Acho que foi uma das vezes que eu mais aproveitei, assim. Foi muito bom. Quando nós fomos pra Trindade no sábado, nossa, é incrível. Muito, muito bom. Praia maravilhosa. Mas essa imensidão, sabe? Ela me faz, imagina esse sol que aquece, essa presença. Assim como eu já falei aqui, né? Acho que na sexta-feira eu fiz uma meditação. E essa presença, vir aqui rezar, como pode uma pessoa não encontrar Deus nas criaturas? Tem essa passagem no livro do Eclesiástico. Como é possível não ver Deus nas suas criaturas? As montanhas, essa exuberância de detalhes, nada poderia se criar, nada poderia simplesmente surgir, ter essa qualidade, esse som do mar. Eu gosto muito de uma passagem também que diz que o Senhor, ele colocou limite nas ondas. Ele estabeleceu o limite para tudo que é criado. Nossa, então isso é, assim, vai além, né? Nos preenche demais, nos preenche pensar na criação. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer, na dança do mar, na dança do mar. Ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. No último dia estávamos aqui dando uma volta de bicicleta e a gente descobriu a parte final da praia do Jabaquara, onde nós estamos. Ela é super cristalina, a gente precisou ir no mar, né? Nem era pra ir. Eu tô com roupa de andar de bicicleta, de short, um short bem folgado. Entrei no mar assim com essa roupa. Mas que delícia, né, Vi? Que água maravilhosa, né? Não, é incrível, porque quando a gente menos espera, Deus, ele faz algo inacreditável, né? Porque ontem a gente estava num lugar cheio de água, né? Mas quando a gente pegou as bikes e vieram assim mais pro norte aqui da praia, gente, água totalmente limpa, gostosa, tem um chuveiro aqui, top Cristalina. demais. Nossa Se Senhora. alguém vier para Paraty em algum momento, saiba que a praia do Jabaquara, o começo dela é só mangue, né? Então tem muita alga que amarra no pé, é um negócio assim que não é muito agradável. Então essa parte de cá, que é pertinho da ponte, que já vai para o centro histórico, é muito gostoso. E o centro histórico de Paraty está aqui bem pertinho. Então é uma água bem cristalina, gostosa, bem fresquinha. E a nossa manhã de segunda-feira se resume na apreciação dessa água cristalina da praia do Jabaquara, muito perto do centro histórico. Caminhamos um pouco mais de bicicleta, aproveitando um dia ensolarado, uma manhã inesquecível que Deus preparou para nós. Vivemos alguns dias de chuva, mas tudo valeu a pena. Na volta para São Paulo, grandes memórias guardamos em nosso coração. A viagem levou pouco mais de 8 horas de atraso por conta de chuvas e trânsitos, mas agradecemos a Deus por não termos passado por nenhum acidente. Chegamos na rodoviária bem de madrugada e o trajeto que de avião faríamos em menos de 2 horas, de ônibus levou quase 10. Compartilhar esta viagem com vocês traz o objetivo de que, além das belezas naturais, você consiga enxergar a beleza da graça realizada por Deus em nós. A vivência harmônica só é possível quando olhamos na mesma direção. O matrimônio
É sinal de salvação para quem o vive tal qual ele deve ser. Não permita que os seus defeitos sejam critérios de ruína. Agora um pouco do nosso café. Bom dia! Bom dia! Não temos café hoje com a vista para o mar. Infelizmente. Temos café com mel, que agora é o meu hobby, meu charme, Vinícius também. Ele toma no copinho dele. Exato. Bom, foi uma bela viagem, né, amor? Foi muitas histórias para contar, muitas lembranças que não Aprendizados. vamos esquecer, aprendizados. Aproveitamos muito, né, que nós falamos para vocês, que a nossa primeira viagem de lua de mel foi meio que assim, para checklist, né? Pronto, casamos, agora tem a viagem. Viajamos, pronto. E essa foi totalmente organizada, planejada, meses antes, como é importante, né? E, bom, e chegamos ao fim do nosso vlog, né? Eu espero que vocês curtem bastante todo o roteiro, todos os lugares que nós fomos, porque não só para nós, mas também é para vocês terem mais conhecimento, para quem já é casado viajam, para quem é namorado também espera, né? Não precisa viajar Não agora. precisa viajar juntos, mas se for viajar, viajam em amigos, né? Sim. Por conta da castidade. Exato. Exato. Essa questão da castidade, né? Nós realmente vivemos os 3 anos de castidade até chegar no casamento. Então, essa castidade traz para nós uma pureza no olhar. A pureza que não é simplesmente aquela realidade do casamento carnal. Nossa, eu tô com outro, vou, né, fazer todas as minhas vontades. A castidade purifica totalmente a nossa visão. Então, isso é muito importante para vocês também. E quem não zela por essa castidade matrimonial vai muito além da questão do ato, né? A castidade, ela nos ensina a purificar o olhar. Muitas vezes a questão do julgamento, né? Nós falamos aí em algum momento aquilo que você pode achar uma bobeira no outro. E o outro faz isso, é uma bobagem. A castidade também purifica, né? Ela está totalmente unida à virtude da pureza, né? E você enxergar os atos do outro com mais sensibilidade, atendendo aquilo que é a necessidade dele no momento. Então, essa castidade, essa pureza no olhar me faz ter o quê? Mais entendimento, mais paciência. É lógico que o Vinícius a gente tem, né? Com a graça de Deus aí, mais 7 anos para caminhar, 10 anos, 20 anos, né? O tempo que Deus nos permitir, nós rezamos muito por isso. A gente tá aqui para trazer conteúdo para vocês, né? Que edifique, né? Exatamente. E é um novo formato que eu conversei a minha esposa a fazer. Ele que convenceu, ele que quis o vlog. Ele que quis o vlog. Porque é importante, né? Registrar tudo, né? Ele quis fazer parte. Exatamente. Então, que Deus abençoe vocês, tá bom? Que a Nossa Senhora Auxiliadora acompanhe, que Dom Bosco, São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Olha como você tá fazendo parte do apostolado, hein? Eu tenho que acompanhar, né? Senão aqui, Você ó. tá muito carmelita, parabéns. Obrigado. Que possam rogar por nós e abençoar vocês nesse exato momento. Amém. Sigam o canal Lilium AP, compartilha, comentam lá embaixo, curte lá no sininho para vocês receberem mais novidades, porque está imperdível, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe, minhas queridas. Deus abençoe você, que é um rapaz, você que é casal, nos acompanhou aqui nesse roteiro. Teremos muito mais, inclusive hoje estamos viajando em missão, já preparando aí os próximos passos do apostolado para o meio do ano, para junho, julho. Então, 7 horas da manhã já estamos aqui. O apostolado exige tudo. O Vinícius tem o trabalho dele, o apostolado é a minha vida. Então foi uma alegria também compartilhar com vocês aqui essa parte. E nos despedimos aqui, claro que só do vlog, né? Porque o apostolado gira e você pode participar de várias formas. Eventos presenciais, inclusive essa viagem que nós faremos hoje, você também pode acompanhar lá pelo Instagram. Você mulher, claro que o nosso apostolado ele tem toda uma roupagem feminina, mas esse vlog foi pra você, né? Casal, você também, rapaz, conheceu aí Paraty, Trindade, e você pode fazer parte dos nossos eventos presenciais, este inclusive que visitaremos hoje, e todas as outras realidades formativas e os sinais que nós temos como distintivo do apostolado, né? Que Deus abençoe!
Uma ótima terça-feira. Uma ótima terça-feira, uma ótima semana e que Deus abençoe. É Amém. isso. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai Rogai por nós.